bem-vindos à aula de encerramento da disciplina Fundamentos de Bioquímica do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Maranhão. Nessa aula nós falaremos de integração metabólica. Os tópicos que nós vamos desenvolver são a própria integração metabólica, comparando com o oceano. Nós vamos fazer uma contextualização, portanto, com a década do oceano, que foi lançada pela ONU. Ela deve ser trabalhada de 2021 a 2030, e nós vamos aproveitar para revisar um pouco o nosso conteúdo. Bom, o objetivo da nossa aula é compreender como os processos metabólicos no oceano ajudam a explicar a integração metabólica no nosso organismo e nos outros organismos vivos. Então, a integração metabólica é a maneira como as diferentes vias metabólicas do nosso corpo, elas acabam se ajustando, se coordenando. Então, tanto a produção como a quebra de carboidratos, a produção e a quebra de lipídios, a produção e a quebra de proteínas, elas não acontecem de forma isolada como a gente estudou. Elas acontecem ao mesmo tempo. Então, elas buscam manter o equilíbrio energético do nosso organismo para que ele funcione bem. Então, a primeira questão é uma adaptação às nossas necessidades energéticas. Quando a gente acaba de comer, o corpo já entende que você está recebendo fonte de energia. Então, ele vai priorizar o armazenamento dessa energia. Quando a gente está em jejum, acontece o contrário. O corpo sabe que eu estou há muito tempo sem comer, e ele sabe disso através de informações hormonais, e aí ele vai mobilizar essas reservas de energia para que a gente possa consumir essas reservas vivendo. Então, mantendo nosso organismo vivendo. Então, o que eu quis mostrar para vocês aí, por exemplo, é o que acontece no oceano, Uma baleia, quando ela morre, ela afunda. A gente às vezes pensa assim, como é que é o fundo do oceano, Como é que é a vida no fundo do oceano? Então, em alguns lugares no oceano não existem fontes disponíveis de alimentos. Quando uma baleia, por exemplo, afunda, morre, e afunda, ela acaba sendo um banquete. Então, primeiro, vários organismos vão ali comer a carne dessa baleia, se alimentar da carne dessa baleia. Depois que sobra só os ossos, isso ainda é matéria-prima para muitos organismos. Então, muitos micro-organismos começam a colonizar esses ossos e desenvolver ali também um ecossistema, Então, esses micro-organismos começam a transformar esses ossos em fonte de nutrientes aí. Então, a gente precisa, o tempo todo estar obtendo essa energia, porque o nosso corpo, para manter a vida, ele gasta essa energia. Então, nós vamos sempre procurar, nós e qualquer outro organismo vivo, vai sempre procurar a melhor fonte de combustível. Para os organismos fotossintetizantes, essa fonte é a luz. Para os quimiosintetizantes, são compostos químicos, a gente vai falar disso. E para os consumidores, que somos nós, a gente vai usar esse alimento a partir de fontes que podem ser ou produtores ou outros consumidores. Então a gente geralmente queima glicose, A gente pode falar que queima carboidratos, existem outros como a frutose, que vem do mel, por exemplo, ou das frutas, mas a gente tem principalmente aí como fonte de energia a glicose, principalmente por causa do cérebro, que usa prioritariamente a glicose como fonte de energia. Então esses carboidratos, eles são fontes rápidas de energia, Então quando você come um açúcar, por exemplo, ele rapidamente vira energia e você consegue então utilizá-lo de forma rápida. Já os ácidos graxos, eles acabam sendo armazenados para serem utilizados quando você não está se alimentando, nos períodos de jejum. Então, a gente busca, tanto no ambiente como dentro do nosso organismo, manter o que a gente chama de homeostase, que é um equilíbrio dentro do organismo. Então, no caso desses mecanismos de obtenção e armazenamento de energia, o fígado ele acaba sendo um gerente aí desse processo. Ele acaba regulando os níveis de glicose no sangue, garantindo que o cérebro, que usa praticamente só glicose, fora algumas exceções que a gente vai falar ainda hoje, tenha esse suprimento constante. Então, o pâncreas, ele produz a insulina, que é um hormônio, que manda para o fígado a informação de que ele precisa guardar essa glicose se ela está em excesso. Então, quando a gente começa a comer, eu como, por exemplo, arroz, uma massa, um macarrão que tem muito carboidrato, frutas,
Então o pâncreas manda a insulina dizer para o fígado, nós precisamos guardar essa glicose. E ela é guardada, então, na forma de glicogênio, né, dentro das células do fígado. Quando a gente não está comendo, então a gente começa a liberar essa glicose que vai alimentar o nosso cérebro durante esse período longo sem alimentação. Então, por que a gente está falando do oceano? Né? O oceano talvez seja o maior sistema integrado de vida do planeta e a gente vai comparar então o oceano com o nosso corpo, né? Entender como é que funciona a troca de energia dentro do oceano também ajuda a gente a entender essa troca de energia dentro do nosso corpo. A gente pode dizer aí que a boca do oceano seria então os produtores, né, como eu já falei, tanto fotossintetizantes como quimiosintetizantes, e a gente vai entender um pouco melhor como é que isso funciona. Então, na fotossíntese, eu preciso ter luz. Isso significa que a fotossíntese acontece onde a luz penetra, né, que a gente chama de zona eufótica. Essa zona então recebe luz e essa luz então ela é absorvida pela própria água em diferentes comprimentos de onda. Então nas primeiras camadas dessa água, né, a gente vai encontrar a luz completa, a luz branca, só que depois a água vai absorvendo principalmente a radiação na região do vermelho. Então quando a gente tem essa região mais alta da camada da água, da coluna d'água, a gente vai encontrar ali vários organismos que utilizam, por exemplo, a luz vermelha, a luz amarela, né? E também o ultravioleta, desculpa. Porque o ultravioleta ele não penetra muito profundamente na água, né? A água funciona como um filtro de UV. Então esses organismos acabam utilizando essa radiação e por isso o oceano fica azul também, né? Porque essa azul esverdeado, porque esses micro-organismos têm essa cor, acabam apresentando essa cor esverdeada uma vez que eles absorvem vermelho e absorvem ali o ultravioleta. Então eles vão utilizar essa fonte de energia que é a luz para fazer a reação de fotossíntese. Isso acontece em etapas. Então, na verdade, a gente sempre reage, a gente sempre escreve a reação como se fosse água mais CO2 dando glicose, mas essa reação ela não é direta, né? Os fotossintetizantes têm os cloroplastos, que são organelas que têm vários disquinhos, esses disquinhos são chamados de tilacoides. Na membrana do tilacoide, como a gente consegue ver aqui, eu tenho a chegada da luz. Essa luz, então, tira um elétron da clorofila, né, que são os pigmentos que estão espetados nessa membrana como se fosse um alfinete. Na cabeça da clorofila tem ali, então, o magnésio, que é um átomo central, a luz bate ali e retira um elétron. Ora, a gente sabe que um sistema elétrico ele precisa ter a reposição do elétron, senão o circuito para, né? Então a gente, para poder ligar um equipamento, a gente tem que ligar ele nos dois orifícios da tomada, porque um deles é positivo e o outro é negativo. Então o elétron vai circular. Aqui é a mesma coisa, na hora que eu tiro esse elétron, o elétron tem que voltar para repor, e esse elétron sai da molécula de água. Então a gente tem a redução do oxigênio, que aqui vai estar. A gente tem a oxidação do oxigênio, que aqui vai estar como -2 e sai então como 0, né, na molécula de oxigênio. O elétron então é arrancado daí e é colocado de volta na clorofila, que vai receber mais luz e que vai arrancar mais elétrons e que vai então oxidar mais moléculas de água, produzindo mais oxigênio molecular. Bom, esses elétrons que foram arrancados, eles são transferidos dentro da célula desse organismo para a produção de ATP, né? Então o ADP vira ATP e o NADP+, vai virar NADPH. Então a gente vai ter o CO2, que é absorvido por esses organismos, entrando no chamado ciclo de Calvin ou de Krebs, né? Desculpa, ciclo de Calvin. E nesse ciclo de Calvin, então, o CO2 vai reagindo, né, sendo reduzido e produzindo, então, a glicose. Então, a gente tem uma oxidação aqui, a gente tem uma redução aqui e a gente acumula glicose. Essa glicose depois é utilizada pelo próprio micro-organismo como fonte de energia ou por aqueles que se alimentarem desse organismo. Bom,
No caso da quimiossíntese, ela vai acontecer no fundo do oceano. Imaginem que lá no fundo do oceano eu não tenho luz. Então, como é que tem coisa viva ali? Como a gente já falou, às vezes, né, essa fonte de alimento vem de um organismo que morre em cima e que então afunda e acaba servindo ali como um grande banquete. Mas eu também tenho organismos produtores. Sendo que aqui os organismos produtores, eles não vão poder usar luz porque não tem. Então, alguns compostos que são emitidos pelas fontes hidrotermais, que são basicamente vulcões que tem dentro do oceano e que liberam, né, gases, ácidos, temperatura também, né, calor. Então, essa água quente que entra pelas fissuras desses vulcões e que acaba saindo, carregando essas várias substâncias químicas, entre elas o gás sulfídrico, ferro e outros, acaba funcionando então como fonte de energia para esses organismos. Então, no caso da quimiossíntese, como a gente já falou, alguns compostos que são reduzidos vão oxidar. A gente viu que lá na fotossíntese era a água que oxidava, liberando então o O2. Aqui não, eu tenho compostos inorgânicos reduzidos que estão presentes lá nas fontes hidrotermais, como amônia, gás sulfídrico, hidróxido de ferro, e nesse caso eles vão ser oxidados, liberando nitrato, nitrito, nitrato e nitrito, liberando enxofre e liberando óxido de ferro. Bom, então aqui o elétron é de novo, né, utilizado, por isso acontece a oxidação. Esse elétron é utilizado para transformar o ADP mais um fosfato em ATP e para transformar o NADP+, em NADPH, sendo que esse H então vem da amônia, vem do enxofre, do gás sulfídrico e vem do hidróxido de nitrogênio. Então a gente retira esse hidrogênio nas três situações e em alguns lugares a gente adiciona aqui oxigênio. Então, esse CO2 agora, com esses elétrons, é levado para o ciclo de Calvin e produz então a glicose, que vai ser depois utilizada ou por esse micro-organismo ou então por aqueles que se alimentam. Então, os micro-organismos têm uma estrutura parecida com essa, né? Esse laranjinha, ele consome ferro e esse aqui, azul esverdeado, ele consome enxofre. Só para a gente ter uma ideia de como é mais ou menos a organização celular desses micro-organismos. Bom, o que acontece então é que esses organismos, que a grande maioria deles então são microscópicos, acabam sustentando a vida, né? Eles vão servir de alimento para zooplâncton, que vai servir de alimento para peixes, que vai servir de alimento para aves, que vai servir de alimento para mamíferos marinhos. Então, forma-se toda uma cadeia alimentar a partir daí. Se a gente pensa numa baleia, por exemplo, que é um animal bastante grande, ela se alimenta só de plâncton, né? Principalmente de crio, que é tipo um camarãozinho pequenininho, como aparece aqui nessa imagem, mas também outros micro-organismos. Então ela filtra a água do oceano e esse monte de micro-organismos acaba funcionando para sustentar um animal imenso como é uma baleia, né? Cheio de gordura como é a baleia. Então o fluxo de energia acontece da mesma forma que acontece na Terra. Os produtores, que podem ser fotossintetizantes, se eles estão ali no alto da coluna d'água, né, recebendo luz, ou quimiosintetizantes, se eles estiverem no fundo. Eles servem de alimentos para consumidores, que vão servir de alimento para predadores de topo. Esses consumidores e predadores de topo acabam fazendo uso dessa glicose, né, ou com respiração celular, que utiliza oxigênio, mesmo aqueles que não saem para respirar lá em cima, como é o caso dos peixes, eles tiram o oxigênio da água, o oxigênio dissolvido na água. No caso da ausência de oxigênio, isso também acontece no nosso corpo, a gente faz a fermentação, a gente utiliza a glicose para obter ATP. Mas a fermentação ela é menos eficiente do que a glicólise, né? A gente já viu isso. E a respiração. Bom, então nos mamíferos marinhos o que a gente vai encontrar é um alto estoque de mioglobina para poder guardar bastante oxigênio, então por isso eles conseguem mergulhar bastante, né? Conseguem se manter bastante tempo embaixo d'água. Um uso eficiente dos lipídios, tanto para aquecer o corpo, para servir de proteção contra o frio, como também como reserva de energia, e a glicólise anaeróbica acaba acontecendo durante os mergulhos profundos. Desculpa, como também acontece com a gente.
Então, quando a gente compara esses mamíferos marinhos com os seres humanos, a gente tem muita coisa parecida, na verdade. As mesmas vias metabólicas, então, de modo geral, a gente acaba aproveitando principalmente os carboidratos como fonte rápida de energia, os lipídios como a fonte reserva de energia e as proteínas são utilizadas quando a gente está há muito tempo sem se alimentar, né? O corpo entende que a gente não tem fonte de alimento e ele começa a consumir a nossa própria proteína como nossa massa muscular para manter o nosso corpo vivo. A principal diferença que a gente pode citar é que a gente não estaria adaptado a mergulhos prolongados. Isso não é de todo verdade, a gente vai já falar sobre isso aqui. Mas de modo geral, os mamíferos marinhos passam muito mais tempo mergulhando do que a gente, né? Então, a integração metabólica que acontece nos mamíferos marinhos também é muito parecida com o que acontece com a gente. Por que eu disse que não é de todo verdade? Um ser humano normal, ele não consegue ficar muito tempo sem respirar, né? A gente geralmente fica aí 1 minuto é sofrido. Se vocês quiserem experimentar, prendam a respiração e calculem quanto aí, meçam, né, num cronômetro quanto tempo vocês ficam sem respirar. É um exercício interessante. Mas um ser humano treinado, ele consegue ficar muito tempo sem respirar. O recorde mundial de apneia, que é um mergulho sem cilindro, quando a pessoa mergulha sem utilizar nenhuma fonte de oxigênio, né? Chamada de apneia estática, porque a pessoa mergulha e não se mexe, ela fica paradinha embaixo d'água. É de 29 minutos e 3 segundos. Vejam que quase meia hora. Quem ganhou esse recorde agora, em junho de 2025, foi um croata, que conseguiu se manter esse tempo todo sem respirar. Já no mergulho competitivo de profundidade, aí você tem que gastar energia, né, mexendo os pés para poder mergulhar, então gasta muito mais energia e por isso precisa muito mais de oxigênio. A gente tem aí um mergulho competitivo que varia de 100 a 120 metros e que pode levar em torno de 3 a 4 minutos para ser concluído, entre ir e voltar. Então vejam que 4 minutos é um tempo bastante grande gastando energia, né? Se a gente comparar com os golfinhos, que são mamíferos marinhos, na grande maioria das vezes os golfinhos fazem mergulhos rápidos, curtos, de alguns segundos ou de 1 a 2 minutos, e depois eles sobem novamente, porque eles precisam respirar como a gente. Mas às vezes eles precisam mergulhar mais profundamente para poder buscar alimento, até com o bico, né? Às vezes ele com o focinho, não sei bem como é que chama, ele fica fuçando ali no fundo para poder encontrar ali a comida. E aí ele precisa ficar mais tempo mergulhado. Então ele pode ficar um pouco mais de tempo. O golfinho comum, ele pode mergulhar por até 8 minutos. Vejam que um ser humano consegue ficar até 29 minutos, sendo bem treinado, né, embaixo d'água. Então o nosso tempo de apneia é muito parecido, na verdade, com o de um golfinho. Sendo que o golfinho ele pode chegar até 300 metros de profundidade e a gente em torno ali dos 100 metros. Existe um povo especial, que é o povo Bajau, que é muito famoso porque eles vivem de forma tradicional pescando na forma de mergulho livre, né? Então, desde criança, eles são acostumados a mergulhar, eles vivem em ilhas flutuantes, em palafitas ou em barcos, como esse que aparece na imagem, e eles mergulham então para buscar o alimento no fundo. Então eles conseguem mergulhar até 70 metros de profundidade e conseguem ficar até 5 minutos embaixo d'água. Então muito parecido, né, com um golfinho. Só que eles tiveram uma adaptação. Eles, ao longo da história deles, eles se adaptaram. E aí eles sofreram uma mutação. O corpo dessas pessoas possui um baço maior, em torno de 50% maior do que das outras populações em volta. Para quem nunca soube o que o baço faz, né? O baço, então, que está aqui embaixo, ele funciona como um tanque de oxigênio. Ele guarda um monte de hemácias cheia de oxigênio. Então, quando a gente fica sem respirar, ele começa a liberar, ele vai diminuindo de tamanho, empurrando as hemácias para fora e disponibilizando essas hemácias cheias de oxigênio para o nosso corpo. Bom, então, como é que acontece dessa integração metabólica no nosso corpo, né? Elas se comunicam e se ajustam de acordo com a nossa disponibilidade de nutrientes. O fígado é o principal órgão, como eu já falei, mas também está envolvido os músculos, o tecido adiposo, que é onde a gente guarda a gordura, e até mesmo o cérebro, né? Além de glândulas como o pâncreas, que vai controlar um pouco disso com os seus hormônios. O pâncreas produz a insulina quando a gente está com muita glicose no sangue
E aí isso leva o fígado a armazenar o glicogênio e ele produz o glucagon quando a gente está sem comer. Então ele vai lançar o glucagon para que o fígado então quebre o glicogênio e libere a glicose. E a adrenalina também faz parte desse processo. Bom, quando a gente come, na hora que a gente come, acho que faltou aqui um dado, mas enfim, na hora que a gente come, então o corpo começa a entender que a gente está recebendo a glicose e essa glicose então ela é utilizada como a forma de energia mais rápida, né? Tanto nos músculos, enfim, em todo o funcionamento do nosso corpo. Mas o cérebro ele utiliza principalmente glicose, quase que exclusivamente glicose. Então, essa glicose fica muito utilizada pelo nosso cérebro. Já as gorduras que vêm no nosso alimento, a gente guarda. Então, quando a gente fala assim, eu não vou comer um doce. Em geral, quando a gente pensa no doce, a gente pensa muito no açúcar, mas a grande maioria dos doces que a gente come, eles vêm também com gordura, né? Ou com manteiga, ou com margarina. Então, o que é que o nosso corpo faz? Consome o açúcar e guarda a gordura. Por isso a gente engorda. Rosalito, e se eu comer só o açúcar, o que é que vai acontecer? Se eu não tenho gordura e eu estou comendo açúcar em excesso, o fígado também não consegue guardar muito glicogênio, ele vai guardar um pouco. O excesso de açúcar vai ser transformado em gordura e a gente vai guardar então no tecido adiposo. Já as proteínas que vêm dessa alimentação, elas vão ser utilizadas para formar outras proteínas no nosso corpo, o nosso músculo, né, as nossas células. E aí, se tiver excesso, ele também é transformado em glicose ou em gordura para ser armazenado, tá? Então, quando a gente acabou de comer, o que vai predominar é o anabolismo, o armazenamento de energia e a construção da nossa musculatura. Por isso é que o pessoal que vai para a academia come frango com arroz ou frango com batata. Por quê? Porque na hora que eu estou fazendo o exercício físico na academia, o meu corpo vai queimar o carboidrato que vem do arroz ou da batata e vai formar músculo com aquela proteína que veio do frango. Então eu estou fazendo exercício, eu estou dizendo para onde é que tem que ir a proteína para formar meus músculos. Por isso é que eu não posso fazer também só exercício de braço. Não, eu tenho que um dia fazer exercício de braço, outro de costa, outro de glúteos, outro de pernas, outro de... Então eu vou variando os exercícios para que cada dia meu corpo vá formando proteínas naquele músculo que está sendo utilizado. Depois de um tempo sem comer, que a gente chama de jejum, o que acontece? O fígado então recebe o glucagon que vem do pâncreas e aí começa a quebrar o glicogênio para liberar a glicose e assim mantém a quantidade de glicose no nosso cérebro funcionando bem. Os lipídios então podem ser mobilizados caso falte a glicose no sangue, liberando os ácidos graxos que a gente vai utilizar como energia e o glicerol. Esse glicerol pode produzir mais glicose para o cérebro ou pode ser quebrado no que a gente chama de corpos cetogênicos, que vão também ajudar o cérebro em momentos de falta de glicose. E as proteínas finalmente podem ser degradadas em aminoácidos e utilizadas para produzir glicose, caso a gente não continue, né, muito tempo em jejum. Então, nesse caso, predomina o catabolismo. Então, quando a gente se acorda e se alimenta, a gente se esquece, às vezes, principalmente aqui no Brasil, que a gente passou, às vezes, 8, 10 horas sem comer. Então, o corpo está entendendo que você está num estado de jejum prolongado e ele começa a consumir a sua proteína. Então, é muito comum no Brasil que a gente faça uma alimentação, principalmente no Nordeste, né? A gente come muito tapioca, né? O beiju, a gente come muito o cuscuz, e a gente às vezes esquece da proteína. Então é importantíssimo que no café da manhã tenha uma proteína, porque o corpo está muito tempo sem comer. Então ele entende que ele precisa começar a degradar a proteína porque ele está sem se alimentar. Então a gente precisa repor essa proteína. É importantíssimo durante o café da manhã você comer ou um ovo, ou uma proteína de frango, ou um cogumelo, dependendo daquilo que você gosta, né? Pode ser outros alimentos que tenham proteína também, como às vezes um feijão, né? Uma vagem, uma fava, são alimentos que são ricos em proteína e que você pode utilizar então para essa reposição depois de um período prolongado de jejum. Bom, o que é importante que a gente abordou aqui o tema do oceano para a gente não esquecer desse importante recurso
né, de vida para o nosso planeta, né? A gente deveria inclusive se alimentar mais ainda de peixe, de produtos que vêm do mar, mas mesmo que você esteja longe do oceano e que você não se alimente diretamente dele, ele funciona para o controle do oxigênio na atmosfera. A maior parte do oxigênio que a gente respira vem, na verdade, dos oceanos. Ele funciona para o controle do clima. E ele funciona muito parecido com como funciona o nosso corpo. Então é extremamente importante a gente entender o oceano, compreender o oceano e entender como a gente pode aprender a viver, né, em equilíbrio a partir dessa compreensão do oceano. Eu espero que vocês tenham aprendido, crescido durante essa disciplina de bioquímica. Eu estou disponível para tirar eventuais dúvidas. Bons estudos e até uma próxima oportunidade. Tchau.